Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus! Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora e durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs de comunidade de fé e vida, caros irmãos e irmãs que nos assistem através dos meios de comunicações sociais. Pois bem, hoje então, dentro desse 28º domingo do tempo comum, já assim aproximamos já para o final do ano litúrgico. Daqui a 4 semanas nós estaremos já no final do ano litúrgico. E também nós estamos celebrando o mês missionário. Começou domingo passado. Esse tema é muito importante, esse mês, para que nós rezamos por todos os missionários, aqueles que deixam a sua casa, a sua família, deixa a sua cidade, o estado, até mesmo deixa o país para ser um missionário, e a missionário da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos rezar muito para que apareça mais vocações missionárias, para que o reino de Deus seja conhecido, seja amado e seja vivido. A palavra de Deus de hoje, na primeira leitura, é do livro da sabedoria, é um dos livros final do Antigo Testamento,
que é de uma profundeza sem ímpar, porque ela traz para nós somente muitas coisas que nós devemos colocar na nossa vida, no dia a dia. E uma da leitura de hoje é a leitura do rei Salomão. Nós sabemos que Salomão, ele foi filho do grande rei Davi, né? Ele substitui o pai. E ele era muito ainda jovem quando assumiu esse poder de governar o povo de Israel. Então, diz que Salomão foi para a montanha. Geralmente a montanha, quando fala na palavra de Deus, é a proximidade com Deus. Então, Moisés foi para a montanha, Jesus para a montanha, Elias foi para a montanha, enfim, pessoas iam para a montanha para se colocar ali e colocar também os seus sacrifícios. E Salomão também fez isso, né? E diz que quando Salomão estava na montanha, ele teve um sonho. Esse sonho dizia para Salomão: ó, você pode pedir o que você quiser, né? Para Deus, que tudo que você pedir vai ser realizado na sua vida. Então, nós pensamos, né, que Salomão ia pedir, né, saúde, poder e tantas outras coisas, né? Mas Salomão, longa vida, Salomão não pediu isso. Salomão pediu a sabedoria, porque ele diz que ele considerava um adolescente para governar o país, governar todo aquele povo. Por que ele pediu a sabedoria? Porque é através da sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, para que nós possamos discernir na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade, na nossa vida no dia a dia, o que é do bem, o que é do mal. Então, Salomão pediu isso, a sabedoria. E que nós devemos também, nas nossas orações diariamente, não pedir, nós pedimos tantas coisas, esquecemos o essencial. O essencial é a sabedoria que vem de Deus, para que nós possamos, qualquer coisa que nós administramos, seja familiar, seja paroquial, seja na sociedade, nós temos que pedir esse exemplo de Salomão, pedir para ele o discernimento, para que nós possamos, porque nós lidamos com pessoas, e às vezes nós cometemos tantas injustiças, por falta de ter esse espírito de sabedoria na nossa vida. Quanto mais nós vamos envelhecendo, nós deveria ter esse espírito de sabedoria para saber o que é bom, o que não é bom. Então, Salomão dá esse exemplo para nós, para que nós sigamos também pedir a Deus, que se nós pedirmos para Deus esse dom da sabedoria, Ele vai discernindo para nós o que é bom para mim, o que não é bom. E nós vamos sendo pessoas realizadas, felizes, mesmo na doença, mesmo na dificuldade, mesmo nas perseguições que a vida nos impõe, nós somos felizes, nós somos pessoas alegres. Por quê? Nós sabemos que nós estamos no caminho certo, no caminho que a sabedoria através do discernimento pessoal, possamos chegar também ao discernimento comunitário. E a segunda leitura também é muito interessante, que é a carta aos Hebreus, que ela diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas,
Então, a palavra de Deus, ela é profunda. Ela deve mudar a minha atitude, o meu comportamento. Ela deve realmente ser eficaz na nossa vida. Era muito profundo a palavra de Deus. Se nós levarmos ela a sério. Não fazer de conta, mas levar a palavra de Deus no dia a dia, sério, na nossa vida. Ela vai modificando o nosso modo de ser. Ela vai nos aperfeiçoando a nossa vida. E às vezes nós nem damos importância. Damos tanta importância para o mundo, para as coisas materiais, que não leva a nada. Esquecemos daquele que é profundo na nossa vida. Que faz nós realmente pessoas humanas verdadeiras. É a palavra de Deus. Porque quem ama a palavra de Deus, ama também as pessoas. A palavra de Deus nos leva a amar as pessoas. É a consequência disso. Se nós dizemos assim, amamos a palavra de Deus e não fazemos nada para o meu irmão, minha irmã, como diz São João, eu sou um mentiroso. Então, que nós possamos realmente colocar em prática. A gente não pode entrar numa celebração eucarística e sair do mesmo jeito. Não pode. Cada celebração eucarística é um convite para eu melhorar a minha vida pessoal, familiar e comunitária. É um chamado para nós. Nós, às vezes, possamos enganar nós mesmos. A Deus, não. Deus não se engana. Então, a palavra de Deus chama cada um de nós, eu e vocês, aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, também a ter uma atitude cada vez melhor na nossa vida. E o Evangelho, que é muito também importante, fundamental, então, vem essa história desse jovem rico, que se aproxima de Jesus e faz aquela célebre pergunta: o que eu devo fazer para ganhar, para herdar a vida eterna? Então Jesus relembra os mandamentos, né? Alguns dos mandamentos. Jesus não coloca aqui o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Jesus já começa com outros mandamentos, porque já está incluso isso. Ele diz que, desde a sua juventude, ele obedece, ele conserva, ele obedece essas coisas que Jesus disse. Então Jesus disse, então está faltando alguma coisa para você ser perfeito. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E diz a palavra do Evangelho que ele foi embora tristemente, porque ele tinha muitos bens. Agora aqui, não é, quando nós falamos bens, é porque tem muito dinheiro. Não. É porque ele estava cheio, muito cheio de coisas, e que ele não queria renunciar para Deus, né? Então, quer dizer, dar aos pobres não é somente dar dinheiro, dá atenção, né? Encontra alguém, dá atenção, ajuda pessoas, né? Coloca a sua vida também para ajudar as pessoas. Não é somente observar, é colocar em prática no dia a dia. Então, não basta só nós observar os mandamentos de Deus, se nós não seguimos Jesus Cristo. Então, temos que observar o mandamento e fazer as coisas, doar um tempo na nossa vida para as pessoas, de modo especial para os pobres, e seguir Jesus.
no dia a dia da nossa vida. Não basta só a gente observar, mas vivenciá-lo, os mandamentos no dia a dia, na pegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente vir atrás de Jesus como discípulo e discípula. Assim nós estaremos realmente cumprindo os mandamentos na prática. Não somente sim na teoria, mas na prática. A vivência do mandamento se dá no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, nós celebramos a festa, terminando a festa de São Francisco, nós lembramos que Jesus pode ser aquele jovem que não quis, né, seguir Jesus. Hoje nós podemos dizer que São Francisco foi aquele que fez ao contrário. Renunciou tudo que ele tinha, que era rico, e se tornou pobre, no meio dos pobres, no seguimento de Jesus. Nós também podemos ser pobre. Ser pobre realmente não é quer dizer que não tem nada. Jesus não é contra a riqueza. Ele é contra o acúmulo. Acumular só para eu, só para mim, e não se preocupamos com aquele que não tem nada. Então, o Evangelho chama a atenção nossa para que nós também possamos ajudar aquela pessoa que passa por necessidade, que tem dificuldade para viver. Então, nós somos chamados a isso. Por isso, então, aquele que tem muito e aquele que tem menos deve fazer a mesma coisa. O pobre também pode ser apegado. Então, é o apego às coisas. A gente não deve ser apegado às coisas. Nós temos as nossas coisas e devemos ter, mas não é nosso. Então, por isso, quando o jovem pede aqui como herdar a vida eterna, a herança, como você sabe, ela é o quê? A gente recebe uma herança porque alguém doou, não foi? Então, é uma coisa gratuita, né? Nós não fizemos nada e ganhamos aquela herança. E assim é o reino de Deus, assim é o reino do céu. É gratuitamente, a salvação é gratuitamente. Deus, não é aqui que nós fizemos, aqui na terra, que nós vamos receber lá. Não, Deus já é gratuidade de Deus, o reino do céu, a vida eterna. Só nós temos que fazer nossa parte. Como diz o Evangelho, né? No final dizer que nós fomos servo inútil. Fizemos aquilo que estava a nosso alcance, né? Somos servos inúteis, né? Então, nós não temos que, eu viver aqui, quero a vida eterna. Não, é gratuidade. Mas temos que fazer nossa parte, né? Temos que fazer nossa parte. Viver bem aqui nesse mundo. Se nós vivemos bem nesse mundo, não ficamos preocupados, que nem aqui o jovem, né? Porque Deus vai dar para nós aquilo que nós fizemos. Então, é viver gratuitamente para Deus e para os irmãos e irmãs. Sem nossos irmãos, sem a ajuda dos nossos irmãos, a gente não concretiza a experiência de Deus. A experiência de Deus se dá na nossa ação em favor dos nossos irmãos e irmãs. Então, que Deus, nosso Pai, que nosso Pai será São Francisco, que foi realmente testemunho do Evangelho, desde a sua conversão até a sua última, dizer assim, o último momento da sua vida, né? Ele foi o testemunho vivo do Evangelho. Que nós também, como uma paróquia franciscana, possamos assim experimentar um pouquinho de São Francisco, né? Que realmente foi aquele que renunciou a si mesmo, deu para os pobres e seguiu Jesus Cristo. Pobre crucificado. Que nós possamos também, nessa espiritualidade que nossa paróquia tem,
que recebemos do Evangelho e também de São Francisco, vamos cada vez mais se colocar. Porque a vida é passageira. Nós devemos estar sempre preparados para quando Ele chamar, nós estamos de braços abertos também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.